Olá, piscicultores do meu Brasil varonil. Muito bom dia. Tudo bem com vocês, amigos? Meus irmãos, eu vou abordar um assunto aqui que de ontem para hoje eu recebi muita mensagem, eu recebi ligações, eu vi vídeos de parceiros nossos, né? Alguns vídeos de alguns parceiros que criaram novas formas de tratar a água para criar peixe. Conforme eu sempre falo, nós não criamos peixe, nós criamos água. Dentro dessa água existe uma biota viva que ela faz com que o seu peixe cresça com saúde, né? O que eu tenho que ter para um peixe ter saúde e me dar lucro? Ração de boa qualidade, a quantidade de proteína correta para o tamanho do peixe, para aquele momento, né? É simples de entender. Você pode pegar uma criança com 3 meses de idade e dar uma feijoada para ele? Não dá certo. É tudo uma questão de tempo. A alimentação de todos os seres vivos, todos, tem mudanças ao longo da existência daquele ser vivo. Então, o peixe, ele vive dentro d'água, depende totalmente do meio aquático, ele está em contato com a água, apesar de ele não perceber. O peixe não percebe que está dentro d'água, ele já nasceu ali. Então, como nós não ficamos percebendo toda hora que tem o ar batendo, a atmosfera ao redor do rosto, nós não estamos percebendo isso, nem prestando atenção. E nós somos, entre aspas, inteligentes, né? Então, o peixinho que está lá dentro d'água, ele depende exclusivamente de, vamos lá, ração de boa qualidade, com proteína por tempo certo e um tamanho que ele possa botar na boca e engolir. Então, você começa lá com 1 milímetro, vai até 6, 7, 8 milímetros o grão. E essa ração tem que ter tecnologia, né? Tem que ter muita coisa embarcada nela, que é para que a gente tenha sucesso na nossa questão da alimentação do peixe. O segundo ponto é o oxigênio. Com relação ao oxigênio, muita gente acha que só está faltando oxigênio quando o peixe já está na superfície boquejando. Cara, o instinto do animal, né, os sensores, na parte sensorial do peixe, aquela linha, observe que a maioria dos peixes tem uma linha horizontal que vai da cauda até o opérculo, aquela parte que abre aqui. Tem uma linha, umas mais acima, outras mais abaixo, mas sempre do meio para cima. Aquela linha ali é a linha sensorial. O peixe não tem ouvido. O peixe, a única coisa que o peixe tem, que a gente tem, é a visão. E a visão do peixe é pequena. Mas na hora que você se aproxima da beira do tanque, a sombra que você cria, ele não vê com o olho nem com outra coisa não. É a linha sensorial do peixe. Ele sabe que tem um inimigo ali. Porque na cabeça do peixe, ele nasceu num ambiente onde tem predadores. Tem um negócio interessante com relação a predador. Quando a gente pega um viveiro aí de 1 hectare ou meio e a gente coloca camarão lá, pós-lavas, né? Uma PL10, PL é pós-lava. A PL do camarão, quando a gente coloca, elas ficam a noite inteira, aquele monte de PL juntos, todos juntos em cardume, dando a volta na borda do viveiro. Se você botar uma luz, né? O camarão, ele é fotossensível, ele é muito atraído pela luz. Você bota uma luz e você vê que eles estão correndo na beira do viveiro. Você sabe o que estão fazendo aquilo ali? É porque lá no DNAzinho dele, lá atrás, durante a adaptação há milhares de anos aí, ele foi consumido. Todo animal tem o seu predador. Então, para se defender do predador, o camarão se junta e começa a correr ao redor. Ele não sabe que dentro daquele viveiro não tem predador. Nós é que criamos o viveiro, metemos cloro, fizemos a preparação, usamos cal, colocamos a água filtrada, a água que vem de uma coada, passa no sistema de filtragem, vai para dentro do tanque, tá certo? E ali não tem predador, a não ser que entre algum ovo de traíra fecundado, de algum outro peixe qualquer, e vai mais na frente se transformar no predador. Mas não tem o predador natural.
Então, o peixe dentro, voltando para nossa tilápia, dentro do nosso tanque elevado, seja o que for, também não tem o predador. Então, esse já é um ponto que ficou fora. Então, o que eu tenho que ter? Ração, eu tenho que ter oxigênio, e aí tem a questão do oxigênio. Se o seu peixe está boquejando, ele já está no ponto ali final de vida. Um abraço. Ele já está ali para não morrer. O sensorial dele está dizendo que lá em cima tem oxigênio. É isso que eu queria falar. O peixe sabe onde está o oxigênio, tanto que ele sobe. Ele podia descer, mas ele sobe. E naquele momento ali, pessoal, o peixe, você pode botar ração, pode botar o que você quiser, que não vai comer. Ninguém consegue comer com o nariz fechado. Aí o cara vai e desliga o aerador, o soprador durante o dia para economizar energia. Não sabe ele que o peixe dele está sofrendo lá embaixo com 3, com 2 de oxigênio e não está se alimentando corretamente, não tá se desenvolvendo como deveria. Então nós temos esse problema, mais esse para resolver: oxigênio. O terceiro é a questão da água. Dos outros viventes da água. A não ser que você vá fazer uma troca d'água e você use água mineral destilada e troque 100% da água de 2 em 2 minutos. O que não é viável, não é possível. Então você tem que ter uma preocupação. Desculpa. Você tem que ter uma preocupação com essa qualidade da água, que aí é onde entra a história dos filtros biológicos que eu vou falar aqui agora. Pessoal, preste atenção. Nós temos alguns colegas, amigos, que não são concorrentes. Nem são concorrentes, nem são adversários. Nós, os consultores, nós estamos no mesmo barco. O que nós temos que fazer é passar para o nosso cliente segurança e credibilidade. Senão ele não te contrata. Quando você for contratado, você tem que respeitar as limitações do seu cliente. Eu não posso, o cliente me contratou, eu vou dizer, você vai comprar uma bomba de oxigênio que custa 58 mil reais e eu vou resolver teu problema. Assim fica fácil. Então nós, os consultores, os especialistas, nós vivemos no mesmo barco. Não adianta eu chegar na internet ou em qualquer outro lugar e dizer, não contrate fulaninho não, que ele é fraco, eu sou bom. Isso não existe. Quem tem que achar que você é viável é o teu cliente, com os resultados que você apresentar para ele. Mas antes eu não apresentei nenhum resultado para aquele cliente, mas eu tenho o resultado dos outros clientes. E aí é nessa hora que você faz o diferencial. Mas o barco é o mesmo. Então, se eu estou dentro de um barco e eu vou furar o barco para eu morrer afogado, tem até a história do sapo e do escorpião. Tem uma história que todo mundo conta e já sabe dela, mas eu vou falar. O escorpião estava na beira do rio para passar o rio, ele não sabe nadar, e tinha um sapo do lado. Ele olhou para o sapo e falou, seu sapo, tem como você me levar lá do outro lado, não? Pô? Suba aí nas tuas costas, tu me leva, pô. Aí o sapo disse, tu é doido, cara. Se eu te botar nas minhas costas, tu vai me ferroar e eu vou morrer, pô. Aí eu só sei que o escorpião deu uma conversa bonita no sapo e ele disse, não, seu sapo, mas se eu ferroar o senhor, eu vou morrer também, pô. Eu vou estar nas suas costas, eu não sei nadar. Aí isso convenceu o sapo, realmente não vai se suicidar. Botou o escorpião nas costas e foi. Quando ele chegou no meio do rio, o escorpião deu uma ferrada nele e os dois morreram. Moral da história. A natureza do escorpião é aquela. A natureza do peixe é uma. A natureza do bicho homem é outra. Mas é a natureza. Tá certo? Eu estou falando isso porque eu vou tocar num assunto aqui que eu considero normal, mas muita gente acha que não é. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás mostrando um sistema que eu sou consultor lá numa fazenda e que eu iria tentar modificar um vídeo
um filtro biológico que foi projetado, construído e é sucesso pelo meu amigo Rodrigo Ferragens, que eu já conheço de long time ago. Eu conheço o Rodrigo mais tempo que vocês. Porque vocês que conhecem o Rodrigo da internet, não conhecem o Rodrigo que eu conheci lá atrás, que ele não tinha canal, como é que vocês iam conhecer ele? Então, assim, eu tenho um relacionamento profissional com ele e tenho um relacionamento de amizade. Eu fui um dia desse na casa dele, almocei com ele, com a família dele, convivi lá com ele, eu já tinha ido lá outras vezes. Ele me convidou para ir de novo lá, eu já estou indo, e ele vai participar dessa modificação desse filtro que eu estou fazendo. Ele está convidado. A hora que ficar pronto lá, porque eu tive um problema de pedreiro, eu fiquei 2 meses com a obra parada, porque o pedreiro estava fazendo uns tanques. Mas o pedreiro voltou a trabalhar e segunda-feira agora, terça, quarta da semana que vem, eu vou convidar o Rodrigo para ir lá, para ele olhar, para ele dar opinião. Porque existe o seguinte, você pode até não concordar comigo, ou pode não concordar com o filtro do Rodrigo Ferragens. Você pode não concordar, claro, é um direito teu, pô. Agora vamos falar do negócio. Existe um negócio chamado resultado. Se está certo, se está errado, se pode ser melhor, é uma história. Agora tem uma coisa incontestável. Tem resultado. Bom, resultado bom, porque tem um resultado ruim. Estou falando de resultado bom. Tem algumas pessoas que não conseguem o resultado porque não fazem da forma correta. Isso acontece comigo também. Pô. O cara quer fazer um projeto, aí tem o primeiro problema, ele não tem recurso financeiro para fazer da forma correta. Aí eu mando o cara fazer um difusor de disco, um negócio moderno, eu mando fazer um difusor de mangueira porosa, ele vai lá, pega uma garrafinha, PET, enche de pedra, pega uma agulha e fura todinho, bota lá e diz que fez um difusor. Não fez, pô. Ele fez uma gambiarra. Ele fez um armengue, como se diz lá no pessoal do bar. O cara fez um armengue a bordo, para o navio não afundar enquanto chegava no porto. O armengue é só para chegar no porto, não é para funcionar a vida toda. Então, eu estou dando só um exemplo. Outra coisa, a água do cara. É primordial a água, cara. Vai que a tua alcalinidade é 10, 20. Como é que tu vai criar peixe numa alcalinidade 10, 20? Qual é a bactéria que vai se desenvolver nessa alcalinidade? A relação alcalinidade-dureza. Quer dizer, o cara faz o filtro no Paraná, outro faz no Pará, outro faz em Goiânia, outro faz no Rio Grande do Norte, outro faz na Paraíba. Essas águas são diferentes, as condições climáticas são diferentes. Aí o filtro que ele viu, o Rodrigo não mandou ele fazer. Ele foi lá no canal, olhou o filtro, não contratou ninguém e fez igual achando que estava fazendo igual. Esse é o cara que tem insucesso, que fica insatisfeito e depois sai conversando lorota. Estou falando lorota para não falar outra palavra. Então existem diferenças nesse aspecto. Existe o outro cara que contratou o Rodrigo para fazer as escovas, contratou o Rodrigo para orientar, ou contratou outra pessoa qualquer, e ele não cumpriu o manejo. Porque você fez o filtro, massa, e o manejo? Como é que eu vou fazer para usar esse filtro aqui? Entendeu? Então é preciso ver isso aí. A questão da aeração é importante, a questão da velocidade da água passando lá dentro do... né? O Rodrigo, ao longo do tempo, quando ele começou a fazer os filtros, ele foi melhorando. Não, rapaz, tem um problema ali, eu vou reduzir esse tubo aqui, eu vou botar uma curva aqui, eu vou aumentar o tubo, vou diminuir, até chegar onde ele chegou. Ontem eu vi um vídeo onde uma pessoa fez um comentário desagradável com relação ao filtro e comparando ele com outras pessoas, que é o pior de tudo. É o cara que fica querendo botar fogo, apagar o fogo com gasolina. Um fogo que só não dá certo, sabe por que não dá certo quando o cara quer fazer isso? É porque não tem o fogo. Não tem o fogo. Só tem o combustível que ele está jogando fora. Então, eu quero me solidarizar com o meu amigo Rodrigo Ferragens e me solidarizar com todos os consultores profissionais da área que tiveram os mesmos tipos de problema. Nós, os consultores, não somos deuses. Aliás, não existe essa palavra deuses.
é um só. Nós não somos Deus, que somos perfeitos, infalíveis, onipresentes, oniscientes. Onisciente é o quê? A pessoa que sabe tudo. Não existe consultor onisciente. O que existe são pessoas que falham igual aos outros e que, ao longo do tempo, vai evoluindo e vai reconhecendo. A maior qualidade do homem, da raça humana, seja homens ou mulheres, é reconhecer quando fizer errado e procurar corrigir. Porque tem gente que faz errado, continua fazendo errado, achando que as outras pessoas não vão sacar que, assim como ele, já sacaram que existe um erro. Porque às vezes o cara saca que errou e acha que os outros não estão vendo. Aí também tem o cara que acerta e o que o cara vê, acha que ele está errado. O cara não tem conhecimento para falar de psicultura e fica querendo criticar as pessoas. Nos meus canais, nos meus vídeos aqui, eu sempre peço para você que está assistindo, se não concordar, pô, vai lá, digita lá, pode fazer uma pergunta, pode fazer uma crítica. Não me desrespeitando, porque se me desrespeitar, eu vou devolver. Eu não levo desaforo para casa. Se você me desrespeitar, eu vou te desrespeitar também. Mas se você fizer uma crítica construtiva, por pior que seja essa crítica, por mais que eu esteja errado, ou até que eu esteja certo e você errado, eu vou aceitar a sua crítica. Porque isso tem que ser assim, pô. O cara que tem canal no YouTube ou em outra mídia qualquer, ele se torna uma figura pública. O nosso filtro pH, por exemplo. Nosso filtro pH está causando algumas opiniões. Inclusive, eu acho interessante que o cara não sabe como funciona o filtro. Ele não sabe quais são os acessórios do filtro. Ele não sabe por que esse filtro não joga água fora, só joga a matéria orgânica, que ao longo de muito tempo a gente batalhou e correu atrás de fazer alguma coisa com relação a isso. Porque se for para fazer troca d'água, é troca d'água. Nós estamos trabalhando para o cara que não tem água. Cara, vocês acreditam que eu tenho um cliente que ele fez o viveiro dele comprando água do caminhão-pipa? Vocês acreditam nisso? Ele me ligou e falou, olha, eu fiz uns tanques aqui. Aí começou a mostrar, eu queria lhe contratar, aí eu só atendo pelo WhatsApp, porque se eu for usar no telefone, não. Você liga para mim e diga assim, Paulo, atenda aí o WhatsApp, aí eu atendo. Porque eu atendo 3, 4, 5, 10 pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp. Se eu ficar no telefone 20 minutos, quando eu vou para o WhatsApp, tem 250 mensagens para eu ter que correr atrás de responder. Aí o cara me ligou e falou, olha, eu estou precisando contratar uma consultoria. Eu vai lá para o WhatsApp, ele foi e já me mostrou. A primeira coisa que eu faço quando eu vou contratar uma consultoria, antes do cara me contratar, eu faço umas perguntas. Porque se eu achar que o que ele quer fazer não vai dar certo, eu já não aceito a consultoria. Eu não sei fazer milagre. A única pessoa que eu sei que fez milagre com peixe foi Jesus Cristo. Lá atrás, no milagre dos peixes e dos pães. De lá para cá não tem milagre não, meu amigo. Tem conhecimento. Tem querer fazer. Tem gostar. Essa palavra é fantástica. Você não vai criar peixe se você não gosta. Você é um cara que viveu a vida todinha no apartamento, só jogando bolinha de gude no tapete, soltando pipa no ventilador. Você não é um cara do campo, você não é agro. Você pode ter outras aptidões na cidade, mas você não é agro. Então não vá criar peixe não, que você não gosta. Você não vai gostar. Então esse cara me ligou e falou, Paulo, eu estou aqui com 3 tanques, pequenos, os tanques deles eram pequenos. No solo, ele fez de geomembrana, mas no solo, enterrado, escavado, né? Recobriu com geomembrana. E ele me falou o seguinte, que ele tinha comprado água num caminhão-pipa. E ele queria saber como é que eu podia ajudá-lo. Olha a responsabilidade, cara. Eu dizer pro cara, meu irmão, não tem como você criar peixe com um caminhão. Quanto é que você está pagando por um caminhão-pipa desse? Aí o que eu fiz? Como eu vi que ele estava super disposto e querendo resolver, ele ia furar um poço, mas ainda ia demorar um ano, aí nós continuamos e foi sucesso. Ele conseguiu pegar o peixinho dele lá, numa escala bem pequena, mas ele aprendeu muito durante esse ano, até o dia que ele fez o poço, com água de caminhão-pipa. Então o que eu fiz? Mandei ele fazer mais um tanque,
para ser o tanque reservatório. Nós cobrimos esse tanque com a lona preta, a água ficou totalmente isolada, eu salinizei a água, botei sal na água, cobri com plástico, com a mesma lona, e fizemos um tanque bem profundo para guardar água e uma bomba lá no fundo. Quando ele precisava de água, ele pegava a água desse tanque que estava lá sem o sol, para não ter fitoplâncton, para não ter algas, para não ter nada, e deu certo. Sabe por que deu certo? Porque ele acreditava no sonho dele, cara. Eu me emociono até com isso, sabia? Essa questão do sonho é uma coisa que mexe comigo pra caramba. Você tem um sonho. E tem pessoas que ligam para mim com um sonho irrealizável, cara. E eu fico com pena, mas eu não entro no circuito. Porque se eu entrar, eu vou me queimar. E ele vai tomar um prejuízo. Você sabe o que é o cara ligar para você e dizer assim: eu trabalhei 30 anos na rede ferroviária nacional, eu era maquinista, piloto de trem. E agora eu estou em casa, eu não quero ficar parado. Eu comprei uma granja, uma terrinha que eu comprei ao longo do tempo. E hoje eu tenho o meu dinheiro do fundo de garantia e o meu dinheiro do PIS/PASEP, todas as economias que eu fiz, para criar peixe. Eu queria que o senhor me desse uma consultoria. Amigo, é pesado. Imediatamente vem na minha cabeça. Uma vida inteira trabalhada no suor, nesse país ingrato, que é o Brasil. O Brasil é um país ingrato. O establishment, né? O estabelecido, aí, o esquemão, não é parceiro do trabalhador. E esse cara trabalhou 35 anos e veio para mim e disse que queria 30 anos. Ele queria fazer uma criação de peixe e o único dinheiro que ele tinha era esse. E se desse errado, velho, ele ia perder os 30 anos de trabalho dele e a responsabilidade ia ser minha. Graças a Deus que nós fizemos, deu certo. Ele hoje tem até 2 lojinhas lá no estado de Sergipe e ele produz o peixe dele sem mim já, andando com as próprias pernas. Foi 1 ano de consultoria. E hoje ele produz o peixinho dele lá junto com os filhos, fundou uma empresa pequena que está crescendo, graças a Deus. E eu estou falando aqui do peso, da responsabilidade de um assunto desse. E muita gente vem ao contrário. É o cara arrogante, como um certo cidadão ligou para mim lá no interior do Maranhão, criador de boi, mandou me buscar de avião em Fortaleza, no avião dele, e quando eu cheguei lá na fazenda dele, ele disse que tinha 1 milhão para aplicar, e queria fazer isso, queria fazer aquilo. Quando ele acabou de falar, eu falei que eu estava fora. Sabe por que eu saí fora? Porque o que ele queria fazer não era viável economicamente. Ele tem muito dinheiro. Talvez esse 1 milhão nem faça falta, como faz R$1.000 para mim. Talvez nem faça. Mas eu ia, como é que eu ia ficar? Porque eu sabia que do jeito que ele estava querendo fazer, não ia dar certo. Aliás, ele não precisava nem de consultoria para fazer o que ele ia fazer, porque ele já disse para mim tudo que ele tinha que fazer. Eu fiquei de pensar, ele mandou me deixar de volta em Fortaleza. Foram 2 dias lá. Voltei para Natal, ele pagou a consultoria, minha presencial lá, minha diária presencial. Voltei para Natal e quando chegou aqui eu fui convencê-lo aos poucos que ele daquela forma não dava certo e ele não fez, e graças a Deus que eu também saí fora. Entenderam como é que funciona? É desse jeito que eu penso. Então eu quero encerrar aqui o meu videozinho de hoje. Hoje é quinta-feira, dia 25 de julho. Eu quero agradecer a vocês por terem ouvido eu falar até agora. Se quiserem se inscrever para continuar acompanhando o nosso trabalho, para mim será um grande prazer. E se gostaram, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Tá? E eu quero encerrar o vídeo que eu fiz para falar do meu amigo Rodrigo Ferraz. Meu Rodrigo, continue na sua trajetória, meu parceiro. A gente vai evoluir junto. Você está convidado para ir lá ver a modificação que eu fiz no filtro que você criou. Os advogados falam data vênia, né? Não sei nem o que significa isso, mas eles falam. Peço vênias. Eu sei que vai dar certo e que você vai continuar na sua trajetória. Esquenta a cabeça, não. Não liga para comentário negativo, não, porque quando o cara faz um comentário negativo, o problema é dele. Forte abraço, Brasil. Muito obrigado.